Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, na nossa tradicional live de quinta-feira. Eu quero acolher a todos, sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem participando aqui com a gente, né? E hoje nós estamos com um tema muito importante, né? Hoje nós estamos com um tema muito importante: Covid versus gripe espanhola e a visão da fé. E o meu convidado mais que especial de hoje é o Walter, né? Walter, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse meu convite para participar dessa live, né? Dessa minha live. E, bom, já falei aqui o seu nome, mas gostaria que você fizesse aí uma apresentação, a sua apresentação, uma breve, né? Porque se for falar de toda a sua apresentação, tenho certeza que é muita coisa para contar. Uma Tá. apresentação e a introdução sobre esse tema tão complexo. Nem tanto, só tenho 15 aninhos, não tem tanta coisa assim para contar. Boa noite, Marcos. É um prazer, realmente, uma alegria estar podendo contribuir aqui com esta live hoje. Boa noite a cada um de vocês que estão nos acompanhando. É uma alegria realmente a gente ter este momento, né, de partilha, uma live de partilha, onde a gente pode refletir um pouco com o olhar da fé estas enfermidades, né, estas duas pandemias, a pandemia da Covid, tempos de hoje, e a pandemia do século XIX, que foi a gripe espanhola. Meu nome é Walter, né, como o Marcos aqui colocou. Sou ministro da palavra na paróquia Cristo Rei. Sou servo do grupo de oração Maranata, que fica aqui na paróquia São Judas Tadeu. Estou há 29 anos participando da renovação carismática católica e a serviço do reino, né? É isso que é importante. Espero que possa, de alguma forma, contribuir com vocês que estão nos acompanhando hoje dentro desta live. Claro que sim, Walter. A sua contribuição, a sua colaboração, com certeza vai ser útil para todos nós, né? E assim, para que nós possamos começar aí a falar desse tema, né? Gostaria de perguntar para você, para a gente entender melhor, qual que foi a origem da gripe espanhola, ou se você quer começar a fazer uma introdução antes disso ainda. Eu gostaria, antes de estar colocando para todos, né? O que trouxe realmente essa reflexão. Desde março, quando nós entramos nesse isolamento, dentro dessa quarentena, em oração, me vinha muito forte a mensagem de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos. E vinha aquela recordação da mensagem dela que falava de penitência, penitência, penitência. E eu, a partir disso, em oração e começando a estudar e pesquisar, eu cheguei à proposta, coloquei para o Marcos, a gente está trazendo esses temas para ter uma visão da fé sobre esses temas, né? Ter uma visão Aham. diferente, uma visão religiosa em cima desses dois temas, né? Então, assim, é interessante que nós tivemos a Covid a, no mundo, né? Começando em novembro, lá na China, e em fevereiro, aqui no Brasil, e coincidentemente, essa data, basicamente, de que ela iniciou aqui no Brasil, ela bate com a data em que veio a falecer Santa Jacinta Marta. Aí talvez vocês me perguntem de quem se trata. Quem é Sim. Santa Jacinta Marta? Só de falar do nome dela, talvez a gente não tenha uma recordação. Mas é uma das pastorinhas, né? Lúcia, Jacinta e Francisco. Então, Jacinta é uma daquelas três crianças a quem Nossa Senhora de Fátima veio aparecer a eles na cova da Iria. Então,
ela veio a falecer exatamente no dia 20 de fevereiro de 1920. Então, próximo de quando nós começamos, a Covid chegou no Brasil, aqui também em fevereiro. Então, é exatos 100 anos em que a igreja celebrou esta piedosa morte de Santa Justina. Exatamente há 100 anos, essa Covid veio chegar no Brasil e chegou ao mundo, né? Depois de 100 anos do falecimento dela. E o curioso, Parece muito mais que uma coincidência, né, Walter? para Deus não há coincidência, né? Padre Paulo Ricardo, ele bate muito nesse ponto, quando ele também fala, e tem nos falado, tem nos dado em seus vídeos aí, né? Falando também desses temas. Ele fala, para Deus não há coincidência, né? Existe um propósito de Deus mesmo em cima de tudo isso. Então, basta que a gente tenha um olhar de fé sobre essas situações. Não há coincidência mesmo, né? Eu acredito que a mensagem de Fátima, ela está se atualizando. Ela é a mesma mensagem, valendo para os dias de hoje, principalmente agora nesse momento, nesta pandemia que nós estamos vivendo. Santa Jacinta Marto, ela morreu, veio a falecer esses 100 anos desta morte piedosa, ela veio padecer vítima desta pandemia que foi a gripe espanhola. Então, lá no século XIX, quando ela faleceu no dia 20 de fevereiro, foi vítima também de uma pandemia e veio a falecer, como tantos irmãos estão falecendo aí, e nós temos conhecimento todos os dias aí, pelos meios de comunicação, enfim, Sim. pelas mortes que nós estamos acompanhando. Ô Walter, antes da gente comentar um pouquinho mais de Santa Jacinta, gostaria de, junto com você, dar uma boa noite, né? Cumprimentar as pessoas que estão aqui colocando as mensagens aqui no chat, nos comentários do Facebook, né? O Florisvaldo, obrigado por estar conosco, Florisvaldo, o Ivan o Ivan é carimbado aqui, tá toda a live, né? Toda a live tá aqui. Olha que bela surpresa, Tânia. Boa noite, Tânia. Obrigado por estar conosco. A Paula. Paula, muito obrigado por todo o trabalho, por toda a divulgação que você tem feito, tem ajudado aqui nas nossas lives. A Selma, olha a Selma, obrigado por participar conosco também. Glória a Bom, não Deus. podia. Tia Selma. Olá, tia Ah, Selma. Obrigado por estar aqui acompanhando. a Maíra, né? Não podia deixar de estar aqui também. O irmão Macilon, obrigado, Macilon, por estar conosco. A Ruth, Ruth, que bom que você está aqui. O, antes daqui, aqui, a Osana, Osana, obrigado por participar conosco, Osana, seja bem-vinda. O Anderson, né? O Anderson aqui, a foto do Anderson, o Tiago, obrigado, Tiago, por estar conosco. Solange, eu pulei aqui, a Solange, o Oswaldo Paulo está com a gente. Henrique. Você passou Oi? aí, o Oswaldo está com a gente. O Oswaldo está aí com a gente, ó. Isso, aqui é o Osvaldo, muito obrigado por estar participando aqui conosco também, Ivan, Osvaldo, desculpa, errei aqui o nome. O Ivan está aqui colocando, ó, curta e compartilha, ó, todos vocês, né, todos vocês que estão conosco, entra lá no Facebook, curta a live, compartilha a live, porque vai ser muito importante, né, quiser mandar perguntas, mandar uns comentários assim, para a gente é muito importante. Elizabeth França, obrigado, Beth, por estar conosco. A É minha irmã. Socorro. É sua irmã? É minha irmã. Ótimo. São José do Rio Seja Preto bem-vindo. nos acompanhando. Lá de São José do Rio Preto, né? Deixa eu até colocar aqui de volta. Elizabeth, muito obrigado, muito obrigado. É uma satisfação enorme ter você aqui conosco. A Socorro, obrigado por participar conosco. A Cleusa, que bom que você está aqui também. Yarla, muito obrigado, Yarla. O Oswaldo, a gente já falou, Oswaldo, né? O Alisson, obrigado, Alisson. Isso, acho que já passamos todos os nomes aqui. E de repente, né, para
se tem mais, eu estou vendo aqui pela quantidade de pessoas que estão na live, tem muito mais pessoas que não colocaram aqui o seu boa noite, né? Se quiser colocar aqui para a gente fazer essa saudação é muito importante também, né? A gente vai falar aqui o nome, reproduzir aqui a pergunta, reproduzir aqui o cumprimento. Bom, mas vamos lá. O Walter, você estava falando de Jacinta Marto, né? Estava falando de Jacinta Isso. Marto, que ela teve. Eu não lembro exatamente o ponto que você parou, Ela mas foi vítima da pandemia do século XIX, né? A gripe espanhola. isso. Ela foi vítima da pandemia do século XIX, e qual que foi o sentido disso? Enfim, Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu aos pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco, ela vem realmente falar dessa questão e pedir realmente a penitência. E ela vem pedir realmente, insistir na reza do Santo Rosário, e ela vem falar da questão de que não havia quem realmente ofertasse suas dores ou morresse pela conversão dos pecadores. Santa Jacinta, ela trouxe isso para si, no momento em que ela veio a contrair a enfermidade, a gripe espanhola. E ela aceitou para si, e ela ofertou todas as suas dores. E a gente vai relatar um pouquinho mais aí de como Sim, foi esse falecimento dela, tudo que ela passou, um pouco, né, do que ela veio a passar diante desta enfermidade. Mas o fato importante, o que nos liga hoje, a relação religiosa que nós temos com este tema é exatamente esse fato dela contraindo esta enfermidade, ela ofertar toda esta enfermidade, todas as suas dores, pela conversão dos pecadores, atendendo assim o pedido de Nossa Senhora de Fátima em suas aparições. sim, e parece, Walter, até mesmo atendendo, fez isso até mesmo atendendo o pedido de Nossa Senhora de Fátima, né, que falava penitência, 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 né, mas parece que as penitências que os cristãos fazem, é lógico que a nossa distância entre nós e Santa Jacinta existe uma distância muito grande, mas as penitências que os cristãos fazem compram para nós graças de Deus e de Nossa Senhora, na é verdade? Sim, sim. Exatamente no sentido de que as almas precisavam ser salvas. E muitas almas, dizia Nossa Senhora, estavam indo para o inferno. E que era necessário esta penitência, era necessário que alguém realmente ofertasse, morresse em favor destas almas, a fim de que elas ganhassem o céu. Nós temos aí um número de mortes elevados acontecendo agora. E podemos estar numa mesma situação. Tantas e tantas vidas padecendo, morrendo e podendo não estar ganhando o céu. Então, mais uma vez, nós precisamos também, nós, atingidos por esta enfermidade ou qualquer uma outra enfermidade, qualquer situação de dor, sofrimento, nós precisamos entender que nós precisamos ofertar, como Santa Jacinta ofertou, todas as nossas dores por estas almas, para que elas possam ganhar o céu. Sim, e teve um trecho, se eu me lembro bem, né? Teve um trecho da história da vida deles, assim, Nossa Senhora pediu penitência, né? Mas teve um trecho também em que eles encontraram um pedaço de corda, né? E fizeram também, amarraram em volta da cintura, como que um cilício, né? Como É, que uma mortificação, né? Então, correto. Algumas coisas Nossa Senhora pediu, como a reza do Santo Rosário,
como as penitências. Outras penitências e sacrifícios foram eles mesmos, os três, Lúcia, Jacinta e Francisco, quem ensinaram. E uma delas é esta, quando eles colocam essa corda realmente com um silício sobre a cintura deles, né? Então, já foi deles, é algo que Deus colocou neles, inspirou neles, e eles ensinaram. Já não foi algo que Nossa Senhora pedia, mas partiu deles mesmo, né? Uma iniciativa deles. Tá. Ô, Walter, fala um pouco para nós, assim, quando que se deu essa gripe e qual é a relação religiosa desta gripe espanhola? A gripe ela vem acontecer em 1918. É há exatos um ano após a aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos. Em 13 de maio de 1917, nós todos sabemos, né? Desta data tão importante. E um ano após, vem começar então essa gripe espanhola, na qual veio falecer primeiro Francisco, depois veio a falecer Jacinta. Contraindo esta enfermidade, ela veio a falecer. Então é isso. Iniciou em 1918. E, como nós já tínhamos colocado, a questão, essa relação religiosa, assim, é o fato de Santa Jacinta vir falecer desta enfermidade, ofertando pela conversão dos pecadores. Então, esta é a relação religiosa que a gente quer partir daqui, então, para poder prosseguir aí com vocês. Tá bem? Sim. Ô, Walter, não, pode falar, pode falar. Assim, o importante é assim, que nós entendendo um pouquinho agora da questão da origem desta enfermidade, né? Uma das teses que nós temos é que ela tenha começado lá nos Estados Unidos. Alguns defendem que ela começou nos Estados Unidos, né? Uma gripe do tipo suína ou viária, não houve uma confirmação exatamente, né? Mas é daí. Contraída por alguns fazendeiros lá dos Estados Unidos que tinham sido chamados, né, alistados para a Primeira Guerra Mundial. Aham. Percebe-se que Nossa Senhora, em 1917, quando ela vem aparecer, fazer a sua aparição a eles, a Primeira Guerra Mundial estava em curso. Começou lá em 1914, a Primeira Guerra Mundial, e ela só foi terminar em novembro de 1918. Quando Nossa Senhora aparece aos pastorinhos e ela pede a reza do Santo Rosário para que a paz pudesse retornar ao mundo. E eu creio que este pedido foi acolhido na ocasião, porque um ano após a sua aparição, Sim, cessou a guerra, realmente, né? Ou seja, sim, 1918. 1917, ela aparece. Em 1918, encerra-se a guerra. Mas, enfim, estava em curso a guerra quando a gripe espanhola veio, então, acontecer, vem realmente começar a acontecer lá inicialmente ou nos Estados Unidos, que alguns defendem que foi de lá que partiu, outros, né, a história se repetindo, defendem de que começou lá na China novamente, partiu da China, né, teve como origem também a China, mas, né, são duas teses, uma que defende que ela teve origem nos Estados Unidos e outra que defende que ela teve início na China, né, mas sim. essa história. Parece que nós estamos vivendo a mesma situação, né? Tá, Mas então para gente recapitular aqui, então a gente fala aí de uma aparição de Nossa Senhora de Fátima, e a gente fala que um isso, ano depois ocorreu a gripe espanhola, né? Aí você falou do contexto, né? Pode ter surgido nos Estados Unidos ou na China, né? É, assim, a gente fala. é, Aparição, um ano depois, a gripe espanhola,
100 anos depois, então, a gente tem uma situação muito semelhante acontecendo no mundo, é isso mesmo? Isso mesmo, com Tá, características muito parecidas. antes de você continuar, né, eu gostaria só de saudar junto com você aqui, saudar as pessoas que continuam nos mandando as mensagens aqui, a Dani, né, o Rafael, a Gláucia, opa, pulei aqui para o Robson, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a Gláucia, né? Muito obrigado por participar conosco, Gláucia, a Rose, seja bem-vinda. A Ana está sempre aqui nas lives com a gente, né? O José Ivaldo, obrigado, José Ivaldo, por estar participando aqui conosco também. O Fábio esteve na live com a gente aqui na semana passada, aliás, há 2 semanas, né? A Aldenora, né? Você conhece aí a Aldenora, lá do Grupo Geração Maranata, E, o Pedro, obrigado por participar aqui conosco também. O Robson, a Marisa está sempre conosco também. A Tânia, pensei, acho que tinha falado já o nome da Tânia, né? Olá, Tânia, obrigado por estar conosco. A Patrícia, nossa, Patrícia, fiquei muito contente de te ver aqui, né? O Walter trouxe aqui para a gente bastante, um público e bastante. eu trouxe um exército de intercessores comigo. O exército de intercessores, exatamente. Mas, bom, vamos continuar. Ah, antes de você continuar, a última aqui, Maria de Fátima. Obrigado por estar conosco, Maria de Fátima, paz. Tá, Maranata então, também. oi? Maranata também, minha intercessora aí. Isso, do Maranata. Tem bastante gente aqui. Tá, então você está falando que hoje a gente tem uma doença com características muito parecidas, né? Sim, sim, sim. É, nós temos tanto o Covid quanto a gripe espanhola, ela afeta os pulmões, ambas, as duas tinham essa característica igual. O que difere um pouquinho entre uma e outra é que a gripe espanhola ela já afetou muito mais os jovens, uma faixa Sim, etária de idade diferente da faixa etária de idade que hoje a Covid tem atacado, entendeu? sim. É só essas duas questões. No mais, as características delas são basicamente as mesmas. Nossa, e é muito interessante. E a gente olhando por esse lado, né, principalmente os que são cristãos, tem, tem uma crença, pode ver sinais nisso tudo, né? Mas de uma forma geral, as pessoas não têm se dado conta de que isso pode ser um sinal, de que isso possa ser um alerta, né? Possa ser um convite a uma mudança de vida, a uma mudança interior, né, Walter? É, aquele que nós estamos falando, né? É um tempo propício para se ganhar o céu, porque é um tempo de reflexão, é um tempo que nós estamos vivendo e volta realmente e traz para nós como atual a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, que vai falar de penitência, então é um tempo penitencial para que haja uma reflexão nossa e uma mudança real do nosso comportamento, a fim de que a gente verdadeiramente, aproveitando desse tempo, possamos nos santificar para ganharmos o céu. Isso é muito importante, né? Porque nesse contraste, né, como que um espelho, e a gente estudando um pouco, vendo uma questão aí bíblica e religiosa, a gente vê que as coisas se repetem ao longo dos tempos, né? Se falar da Bíblia, né? Um caso, por exemplo, José do Egito e depois
a gente tem José no Novo Testamento, a gente tem uma questão aí de 40 anos no deserto, depois a gente vê no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo passou 40 dias em penitência, né? Então a gente vê, eu não vou lembrar muitos fatos aqui, mas a gente vê que fatos se repetem. E esse parece também um fato repetido, né? A gente vê Nossa Senhora é, pediu penitência para a salvação das almas, para a conversão das pessoas, né? E aconteceu a gripe espanhola. Agora nós estamos vivendo um tempo de uma doença, uma pandemia também, né? Que parece, né? A gente acredita ser um convite a uma penitência também. Aí você mencionou até a questão, e de certo modo veio uma paz na época, né? E se nós fizermos penitência agora, nós podemos, eu acho que pela fé nós podemos dizer isso, né? Nós podemos ter um momento aí de calmaria, na é verdade? Olha, na quarta aparição dela aos pastorinhos, foi quando Nossa Senhora, foi no dia 19 de agosto de 2017, 1917, olha eu lá em 2000. E foi a quarta aparição dela aos pastorinhos. Nesta ocasião, ela vai dizer: rezai, rezai, rezai muito e fazei sacrifícios. Foi esta a mensagem dela aos pastorinhos. E ela está dizendo agora para nós, está dizendo para mim, está dizendo para vocês, está dizendo para cada um de nós. Este tempo é um tempo que ela nos diz novamente. Por isso que a mensagem de Nossa Senhora de Fátima se faz atual agora, a todo momento, e especialmente agora. Este é um tempo em que nós precisamos multiplicar as nossas orações. É ela dizendo para nós novamente: rezai, rezai, rezai muito, fazei sacrifícios. Tá? E ela, quando dizia isso, ela dizia que, porque muitas almas vão para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Portanto, é pelas almas, não só pela nossa alma, mas por todas as almas nós precisamos rezar, rezar e rezar muito e fazer sacrifícios. Assim a gente traz esta mensagem de Fátima, a quarta mensagem de Fátima aos pastorinhos, dada lá no dia 19 de agosto de 1917, e hoje, exatamente hoje, 30 de julho de 2020, Nossa Senhora está dizendo para nós, novamente: rezai, rezai, rezai muito. Fica de fato esse convite aí para nós, né, para que nós possamos rezar muito. Não é nem um convite, né, Walter? É uma convocação, é uma ordem, né? Nós devemos fazer isso mesmo, né? Porque, como eu estava falando para você, a gente passa. Por exemplo, trabalho na rua, eu o tempo todo as pessoas estão despreocupadas, as pessoas estão correndo atrás dos próprios interesses, né? E existe uma pandemia, né? Existem as coisas aí acontecendo e as pessoas estão de fato despreocupadas, né? Não dá para cobrar Sim. isso de todos, né? Nem todos acreditam, né? Mas muitos dos nossos precisam ter um olhar atento a essa questão. Né? Eu gostaria até de aproveitar, você estava me falando, a gente estava conversando sobre essa live, estava falando de números, né? De alguns números. Eu acho que Tá. eu acho que a gente poderia até colocar alguma coisa, né? Compartilhar alguma coisa Sim. sobre o que está acontecendo, né? Antes de trazer os números, como a gente estava falando, né, a aparição de Nossa Senhora se dá quando o mundo estava em guerra. A Primeira Guerra Mundial estava em curso. Muitas vezes nós, até hoje, né, todo mundo teme uma terceira guerra mundial. Todos temiam a guerra naquela época e a guerra aconteceu. E era guerra, pelo que nós já estudamos sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que ela foi violenta, foi atroz.
e morreu, na ocasião, pela Guerra Mundial, cerca de 10 milhões de pessoas. Sim. Ou seja, é um número muito pequeno em comparação ao número de mortes que a gripe espanhola causou. 10 milhões, uma guerra que todos temem. E a gripe espanhola matou 50 milhões. Em É Walter, muito grande. e hoje não só tememos a guerra, como parece até uma coisa um tanto iminente, porque as pessoas acompanham aí os jornais, né? Vez ou outra a gente ouve se falar, né? Talvez da guerra, de uma terceira guerra mundial, especialmente por causa de conflitos comerciais entre os Estados Unidos e a China, né? Inclusive no começo da live você falou alguma coisa sobre a suspeita de da gripe espanhola, do vírus, do HN1 ter surgido ou nos Estados Unidos ou na China. Essa Covid-19 ela surgiu na China, né? E sempre também com uma tensão entre os dois países, né? Sim. Eu achei que você fosse fazer uma outra pergunta para mim agora, porque todo mundo pergunta gripe espanhola. Aí a gente fala a origem, Estados Unidos e China. E por que a espanhola, então, né? Pode, Espanha, não, pode no falar meio... sobre isso também. A Espanha ela foi neutra na Primeira Guerra Mundial. Ela não participou da Primeira Guerra Mundial. Não participando da Primeira Guerra Mundial, de qualquer forma, lá na Espanha, enquanto estava acontecendo a guerra, estava já morrendo muitas pessoas. Perderam-se muitos, né, muitos ali, por uma gripe. Eles entendiam que era uma gripe que estava acontecendo, uma epidemia de gripe que estava morrendo muitas pessoas. Na realidade, já era a gripe espanhola matando os seus habitantes ali na Espanha. Por isso que se fala aí o nome de gripe espanhola. Ela não queria mostrar as suas fraquezas por ter ficado neutra na Primeira Guerra Mundial. E não querendo mostrar as suas fraquezas, por isso que a gente fala também, quando se diz aí da questão de 50 milhões de pessoas oficialmente que morreram pela gripe espanhola, se fala até de um número muito maior, até o dobro disso, de até 100 milhões de pessoas. Mas oficialmente Sim, eles passam esse número de 50 milhões, porque a Espanha ela não notificou essas mortes, porque ela não queria mostrar suas fraquezas, já que ela estava neutra na guerra. Enquanto os países guerreavam, ela, estando neutra, via os seus patriotas morrendo de uma epidemia. E ela segurou essa informação consigo mesma. Né? Por isso que o número pode muito, ter sido muito maior. Ou seja, muito é a trágico. história que se repete, né? Nós temos aí hoje um número notificado, um número aí no mundo da Covid. Esse número hoje está no mundo em 17 milhões de casos confirmados da Covid. Desses 17 milhões, nós temos 9 milhões e 965 de pessoas recuperadas. Às vezes se fala muito das mortes e não fala desse número de pessoas recuperadas. Então, é importante também salientar e dar foco para isso também. Né? Há um número alto de confirmados, sim, mas há também um número, graças a Deus, alto de casos recuperados. Né? Mas, enfim, o número de mortes no mundo hoje é um número alto, 667 mil mortes pela Covid. De qualquer forma, em comparação aqui com a gripe espanhola, ela está ainda muito, muito, graças a Deus, inferior, né? 667 mil para 50 milhões de mortes que foi a gripe espanhola, né? Então, assim, nós temos ainda uma situação, graças a Deus, não tão complicada como foi a gripe espanhola, né? E nós entendemos que isso também se dá pelo avanço da medicina.
A medicina, naquela ocasião, ela não é essa tecnologia que se tem hoje. Então, é por isso que também tem um número tão alto de mortes. E Sim, algo que você tinha conversado comigo, 50 milhões de mortes para uma população mundial muito menor do que a população mundial hoje. sim, Mesmo tendo um número muito maior de população, então a gente poderia pensar, teria que ser um número de mortes maior do que a gripe espanhola. Graças a Deus, pelo avanço da medicina, isso não acontece. Nós temos aham, 660 mil mortes no mundo. No Brasil, infelizmente, nós já chegamos hoje, acho que todos acompanharam aí pelos noticiários, né, a mais de 2,5 milhões de casos confirmados da Covid. sim, E desses 2,5 milhões, são 1.787.000 casos recuperados, pessoas que já venceram a Covid e estão agora realmente recuperadas. Mas temos aí, né, uma triste notícia, que já são os 90 mil mortos. E é sim, por esses mortos que nós precisamos, então, dar atenção ao pedido de Nossa Senhora, né? Por estas almas que já faleceram e pelas almas que ainda vão falecer, para que sim, cada um de nós, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, amanhã, vindo a contrair e vindo a falecer, né? Deus sim, é deu, verdade. né? Como Jó diz, Deus deu, Deus tira. Então, sendo eu, ou sendo você, ou sendo qualquer um de nós que estamos aqui participando dessa live, é importante a gente entender esta mensagem de Fátima, atualizar para os dias de hoje e começarmos a colocar em prática. Se você tem Tá certo. rezado, se você acha que tem rezado bastante, ela pede: rezai, rezai e rezai muito. Tá certo. Ô, Walter, graças a Deus, a gente percorreu aqui a live, nem viu o tempo passar, né? O nosso tempo ele É, já está chegando aqui ao fim. E eu antes, preciso ainda. Vamos lá, eu só preciso colocar para a gente poder encerrar, falar um pouquinho então da questão de como se deu, como aconteceu o falecimento de Santa Jacinta, senão os isso, irmãos vão isso. embora sem entender o que é, o que aconteceu. Não, eu só ia justamente falar isso, né? Eu queria cumprimentar aqui as pessoas que continuaram mandando as mensagens aqui, os cumprimentos aqui no Facebook, e depois você partir aí pro falecimento de Santa Jacinta e pro encerramento, tá ok? Tá bom. Tá? Ela veio a falecer lá em Lisboa. Tá, não, deixa eu É, colocar aqui primeiro as pessoas, Walter, e aí depois você vem concluindo, tá? Então, eu gostaria de saudar aqui o irmão Tito, né, Cícero, né, que está sempre conosco, né? Obrigado, Tito, por estar conosco. A foto apareceu ali de lado. A Eliette França, obrigado, Eliette. Também é da sua família, Olá, Walter? Deus te abençoe, minha sobrinha. É, a Fabiana Pereira, também deve ser da sua família, Fabiana. Apesar do Pereira, não é não. A Não, é não. família é do grupo de Maranata. Aham. Ariane, obrigado, Ariane, por ter participado conosco. Ali a foto com o bebê. A Maria das Graças, a Gal, a irmã do Floresvaldo. Obrigado, Gal, por estar participando conosco. A Dayana é fã de carteirinha aqui, está em todas as lives. Dayana, obrigado por todo o seu apoio, obrigado por todo o seu trabalho aí. Tem sido muito importante para nós também. A a Ana Maria é mãe da Ariane, que estava aqui conosco, que colocou aqui a mensagem agora há pouco. A, Realmente. a Tânia pedindo a intercessão de Nossa Senhora, isso mesmo, Tânia, vamos rogar mesmo. A Vanderleia, aqui da comunidade São Miguel Arcanjo, do Jardim São Carlos, obrigado, Vanderleia, pela sua participação, pelo seu apoio. A Fabiana, lá de Ambuitá.
A Andréia, obrigado por estar participando conosco, por estar nos prestigiando, né? A Paula, que após essa pandemia sejamos fortalecidos pela fé, de fato, Paulo, de fato, muita gente tem perdido a fé e que rezemos para que essa live seja uma oportunidade das pessoas recuperarem a fé. A Bárbara, né? Muito obrigado por participar conosco, Barbie. É, a Selma comentou mais alguma coisa, foi maravilhoso. Selma dorme cedo, né, Selma? É, a, a Elaine, oi Elaine, obrigado por estar participando conosco também. A Paula, mais uma vez, agradecendo. Paula, obrigado pelos parabéns. O Anderson, também elogiando aqui a partilha. Obrigado, Anderson. A Tânia tá travando, né? Mas é assim mesmo. A Andrea, o Oswaldo de novo. Obrigado, Oswaldo, pelos parabéns. A Lúcia, obrigado por estar participando aqui conosco também, Lúcia. Deus abençoe. E a Marisa, Deus abençoe por todo o conhecimento. Bom, vamos lá. Ainda não acabou o conhecimento. Vamos falar lá sobre o falecimento aí da Santa Jacinta para a gente concluir a live, o Walter. A gente, uma das aparições, Nossa Senhora ali estando com Lúcia, Jacinta e Francisco, ela disse ali para eles, né, que Jacinta e Francisco já estavam prontos para irem para o céu. Olha que bênção, que maravilha, né? Imagina a Nossa Imagina. Senhora aparecendo para nós hoje dizendo: ó, você já está pronto para ir para o céu. E foi o que ela disse para Jacinta e Francisco. Nesse momento em que ela vai dizer isso, a gente fica imaginando, Lúcia, lembra-se que eram todas crianças, né? De 9 anos tinha Jacinto, Francisco, perdão, Jacinta também ali com 10 anos de idade, Lúcia também com 10 anos de idade. E Lúcia ali, né, uma criança, diante de uma situação em que dizia para eles: olha, este e este eu vou levar comigo, já estão prontos para o céu. E Lúcia vai dizer: mas Nossa Senhora e eu vou ficar sozinha. Ela se entristece naquele momento, mas Nossa Senhora vai dizer para ela: mas eu tenho ainda um propósito contigo. Ou seja, Exato. Nossa Senhora já dizia para Lúcia: não se entristeça, você ainda tem um propósito, que é fazer triunfar o coração de Maria. Olha, até me Fazer, arrepiei aqui agora, hein? fazer devotos do Sagrado Coração de Maria. E nós entendemos, Lúcia, Santa Lúcia, irmã Lúcia, faleceu agora, né? Em 2005, é recente para nós. Nós Sim, convivemos, nós vivemos com a irmã Lúcia entre nós aqui ainda. Não tivemos essa convivência com Jacinta ou com Francisco, mas vivemos e convivemos com Lúcia. E sabemos dos terceiros, um dos terceiros segredos das revelações de Fátima, que depois o Papa João Paulo II vem nos trazer, né? Mas, enfim, Nossa Senhora novamente vai dizer: Jacinta, você já está pronta para ir para o céu. Francisco, você já está pronto para ir para o céu. E este pronto para ir para o céu, porém, foi através de uma enfermidade. Foi por esta pandemia da gripe espanhola pela qual eles vêm, então, falecer. Primeiro, faleceu Francisco, com uma pneumonia muito forte, e sim, depois Jacinta, tomada realmente já da gripe espanhola mesmo, e que vem a falecer, né? Ela estava no hospital lá em Lisboa. Imagina, a gente começa a imaginar uma criança tendo que passar por uma cirurgia e ela precisava ser retirada algumas costelas, 2 costelas foram retiradas dela sim. na cirurgia que fez. Naquele tempo, com a medicina que se tinha na ocasião, não tinha uma anestesia como a que nós temos hoje.
não tinha uma anestesia eficaz como a que nós temos nessa medicina nos tempos de hoje. Então, toda essa cirurgia pela qual ela vem passar, ela passou realmente sofrendo dores, passando por muitas dores, porque a anestesia não foi como é hoje. Sim. Então, os ainda tinham uma convicção de que poderiam salvar Jacinta. Então, levam ela para essa cirurgia, submetem a ela a cirurgia, né? Aham. Com esta situação de uma cirurgia não tão eficaz, com uma medicina ainda bastante precária, e ela vem passar por tudo isso, né? E te retirando essas duas costelas, por ter acesso, para poder ter acesso aos pulmões, era preciso retirar essas duas costelas, para então poderem injetar uma medicação entre esses pulmões. Ela precisava Aham. receber essa medicação ser injetada nos seus pulmões. E para chegar até os pulmões dela, eles precisaram retirar as duas costelas para fazer essa medicação. E tudo isso, então, foi com dor, foi com muita dor. Mas ela é certa e ela já tinha feito a oferta de todas as suas dores para a conversão dos pecadores. E já estava certa, ela já tinha e entendeu para ela que ela já estava pronta para ir para o céu, que tudo aquilo que ela estava passando não era nada comparado ao que esperava ela, as grandezas do céu, as glórias do céu. Então ela passa por todas essas dores, ela enfrenta todo esse sofrimento, pela conversão dos pecadores e acreditando na sua morada no céu, como Nossa Senhora já havia dito a ela: você já está pronta, Jacinta, para morar no céu. Neste hospital, vendo todo esse sofrimento pelo qual ela passava, havia duas enfermeiras que não tinham uma vida religiosa de fé, como aquilo que Deus pede para nós, né? Como Deus quer que nós sejamos. Mas elas se converteram, vivendo e convivendo e vendo como Jacinta reagia diante de todas essas dores, sempre com fé, sempre com fé, nunca reclamando, mas sendo sempre, sim, ofertando a cada dor, a cada gemido de dor, ela oferecia pela conversão dos pecadores. Então, deste exemplo de Santa Jacinta, e por isso que nós podemos dizer, ela é a intercessora destas pestes, ela é a intercessora das pandemias. Então, nesta pandemia da Covid que nós estamos vivendo, eu e você precisamos ter esta certeza. Santa Jacinta é a nossa intercessora. Se você Sem tem dúvida nenhuma. rezado por todas as pessoas, talvez você tenha familiares teus, eu tive, minha irmã, meu cunhado, recentemente saíram agora dessa quarentena, eles contraíram a Covid. A Tânia está aqui conosco também, está já no finalzinho da sua quarentena também, contraiu a Covid, está lá, isolada, mas está aí participando da live. Então, assim, talvez você não tenha orado e pedido a intercessão de Santa Jacinta por esses irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos lembrar de Santa Jacinta, que morreu pela conversão dos pecadores, aceitou todas as dores e ofertou todas elas pela conversão dos pecadores. Ela é a nossa intercessora. Naquele hospital, naquele leito do hospital, não era mais Jacinta, mas era o próprio Cristo, sofrendo pelo outro, sofrendo e oferecendo a sua vida, as suas dores pelo outro, pelas almas, pelos aqueles que estavam se perdendo, pelas almas que estavam indo para o inferno. Ela ofertou. Então ela, como Paulo, ela pode dizer: já não sou eu mais quem vivo,
mas é Cristo que vive em mim. Foi o que Paulo falou e é Exatamente. o que Santa Jacinta ali naquele momento viveu, falando realmente, ela era um Cristo. Era Cristo que estava ali, morrendo em favor das almas que se perdiam para o inferno. Exatamente. Ô, Walter, você falou um trecho aí e me fez lembrar de uma coisa muito importante, né? Para a gente dar uma recapitulada, né? Nossa Senhora pediu penitência e para a conversão dos pecadores, né? Veio a gripe, Santa Jacinta, ela fez penitência, né? Ela sofreu, né? Numa cirurgia que ela sabia que não, bom, ela sabia que já ia para o céu, né? Ela e o irmão dela, Francisco, ela fez penitência. Depois a guerra passou. Nós temos uma situação hoje. Nós temos a Covid, o coronavírus, a Covid, um convite para fazer penitência também, para que os males da humanidade cessem. E você comentou aí sobre Santa Lúcia, que ela também queria, né? Eu também quereria, também quero, você também, né? Falar, mas eu vou ficar, né? Que tristeza eu vou ficar, né? Mas tinha um propósito, fazer triunfar o Imaculado Coração de Maria. E quando você falou isso, eu me lembrei de um fato, que Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela disse que faria 7 aparições, né? Só que ela apareceu 6, né? E esse convite para tanto o convite de Nossa Senhora para fazer penitência, para oferecer os sofrimentos, quanto o convite para fazer triunfar o Imaculado Coração de Maria, é um convite, sem dúvida nenhuma, é um convite para nós, porque essa 7ª aparição será a aparição do triunfo do Imaculado Coração de Maria, e nós temos que estar alertas, temos que estar prontos e preparados para esse momento, né? É necessário, né? Assim, acho que o que nós temos visto e a realidade que nós temos visto é que esta pandemia tem causado nas pessoas um pânico, um medo, um terror. E, na verdade, não é isso que nós devemos viver, não. Nenhum pânico, nenhum pavor. Mas é viver e testemunhar a nossa fé. Trazer essas mensagens de Nossa Senhora de Fátima para o nosso dia a dia, recordando que eu e você possamos pegar lá, né, pesquisa, baixa na internet, pega todas as mensagens de Nossa Senhora de Fátima e faz desse tempo realmente um tempo favorável, um Tem, tempo tem o de crescimento. Rafael, tem o Rafael que ele colocou uma mensagem aqui, Walter. Tá até aqui na tela, né? Quem quiser conhecer mais sobre as aparições, ele está recomendando esse livro, Memórias da Irmã Lúcia, né? Mas é como você disse também, tem na internet. Bom, pode continuar, é só dar uma procuradinha. Sim, é o que eu assim, é importante que a gente possa trazer todas essas mensagens de Fátima para esse tempo, para a gente viver o que realmente nós precisamos viver. Não um pânico, não um medo, não um terror. Eu acho que a gente sabe muito bem quem que quer causar isso em nós. Não Sim, precisamos dar bope para ele, não. Ele não precisa de bope, não. O bope nosso hoje é para a nossa fé, é para Jesus Cristo, nosso Senhor. E é para Ele que nós vamos realmente nos voltarmos. Nosso olhar talvez tenha perdido um pouco do foco. E este tempo é para trazer o nosso foco agora novamente para aquele que merece o nosso foco, né? Se eu e você desviamos o nosso olhar em algum momento, e talvez pelos noticiários tão pesados com tudo é isso, e verdade. você ainda tem perdido o seu foco, retorne o teu foco para onde ele não devia e nem pode sair. Volta o teu olhar para o olhar manso e humilde de Jesus. E deixa Amém. realmente fazer o que precisa ser feito. Fazer nós sermos os santos que ele espera de nós.
Que esse tempo seja um tempo realmente para a gente buscar a santificação, para sermos aquilo que ele espera de nós, né? Sede santos como eu e o Pai somos santos. É para isso. Este tempo é um tempo, então, de penitência, de silenciar, de buscar mais esta comunhão, esta unidade, né, com o nosso Senhor. Aproveita para isso, né? E a cada dor, a cada sofrimento, a cada dificuldade de pessoas que perderam seus empregos com toda esta pandemia, dificuldade de você que teve redução de salário por redução de jornada de trabalho, enfim, são situações econômicas causadas por esta pandemia. Mas eu entendo que o necessário não nos faltará, porque É verdade. Deus está nos acompanhando e não vai nos faltar o necessário. Pode nos faltar o supérfluo, mas como a palavra mesmo diz, supérfluo. O necessário, ele vai pôr na minha mesa, na sua mesa, na nossa mesa. Amém, Walter. Walter, bom, o nosso tempo aqui ultrapassou, né? Mas graças a Deus a partilha foi riquíssima, fazendo jus aqui aos que vieram comentar depois. Né? Gostaria de dar uma boa noite para a Solange, minha tia. Muito obrigado por participar conosco. O João. Oi? Pode falar bem essa tia. Benção, tia. O, o João. Né? Boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria. A Lúcia já tinha falado, né? Mendes Garcia, quem que é? É a Rose? É a Dara. É a Dara ou é a Rose? A foto tá pequenininha, não consigo ter certeza. Mas acho que é a Dara. A Dara, a Elizabeth, já colocamos aqui. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, amém. Nossa Senhora nos cubra. Também o Macilon, o conteúdo da live está sendo riquíssimo, assim como as anteriores, obrigado. O comentário do Rafael já coloquei. A Elizabeth está dando os parabéns. O Floresvaldo está comentando, né? Ofertar, o que nós pudermos ofertar pela conversão dos pecadores. Andréia, glória a Deus. A Elizabeth, Santa Faustina, Santa Jacinta, né? Santa Jacinta, Marto, rogai por nós. Santa Ah, Faustina foi ontem, né? é, Santa Faustina, eu deve, acho que é, foi deve ontem, ser. aniversário de- dos... acho que ela está se referindo a Santa Faustina mesmo, né? E depois a Santa Jacinta. A Tânia, obrigado, Jesus e Maria, pela minha recuperação. Santa Jacinta, rogai por nós. Calma aí que eu passei aqui, eu perdi. Santa Jacinta, rogai por nós, né? Walter está criando aí vários devocionários de Santa Jacinta, para honra e glória de Deus e de Glória, Nossa Senhora. A que ela seja Clotilde, amém. Clotilde, obrigado por ter participado aqui conosco. A Osana, louvado seja Deus. A Elizabeth comentando bastante aqui. E quem mais? A Clotilde de novo, que bênção. Deus abençoe. E aqui, ó, Walter, a Solange Fernandes, Deus abençoe, ótima live. Gente, muito obrigado a todos que participaram, a todos que estão aqui ainda conosco. Deus abençoe a todos, Nossa Senhora abençoe todos, que possamos fazer de fato, né, sermos de fato devotos de Santa Jacinta, para que possamos alcançar de Nossa Senhora muitas graças, né? Para que possamos alcançar de fato a eternidade, né? Tem um trecho que você compartilhou comigo um outro dia, Walter. Inclusive, a gente gostaria de colocar aqui como tema da live, né? Que dizia assim: se os homens soubessem o que é a eternidade, fariam de tudo para mudar a vida, para mudar de vida, né? Frase uma Santa Jacinta. de Santa Jacinta, né? Criança, Bom, e a gente olha para ela, uma criança só de 10 anos. Tudo uma isso criança. deu criança de 10 anos.
uma criança de 10 anos. Eu acho que eu vou até tentar colocar aqui para que as pessoas possam ler. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Se os homens soubessem o que é a eternidade, fariam de tudo para mudar de vida. Santa Jacinta Marto. E com essa frase que nós encerramos essa live, mais uma vez agradecendo a todos que participaram, né? Um abraço, o nosso carinho a todos. É, ah, tem uma mensagem aqui, Walter, que eu achei interessante aqui, ó. Voltando aqui. Não era a Dara, não, é a Rose, ó. A É, Rose. É a Rose, não a Dara. É que são parecidas, né? É incrível que a Dara parece muito com a Rose, mas também parece muito com o Paulo, né? Então, mas nesse caso é a Rose. Rose, obrigado por ter participado conosco, viu? Deus abençoe. E deixa voltando eu, lá. Oi? deixa eu agradecer aos meus irmãos aí que eu pedi aí que participassem e intercedessem por Sim. mim. E vi, muitos vieram mesmo e participaram. Obrigado aí cada um de vocês, viu? Deus abençoe a todos, gente. Walter, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma live riquíssima, né? Foi muito boa. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar esse momento de partilha, bom, esse momento aqui com você. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Agora, realmente, acho que acabou É, totalmente o tempo. Tem um pessoal aqui me fazendo sinal, né, que acabou totalmente o tempo. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado a todos que participaram. boa noite. Sigamos firmes. Boa noite. A paz e Cristo a todos. Tchau, 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 tchau. Deus abençoe.